Amém. Boa noite. Tudo bem? Preparados? Pega a sua Bíblia, seu caderninho de anotação. Eu vou começar hoje como web. Valeu, Caco. Vou tentar. Não ande. Alguém pode trazer uma água para mim, por favor? Como o Hebe disse, nós tivemos juntos, esse tempo, lá no nosso retiro. E eu amei a forma como o Senhor orquestrou toda a parte da palavra, como Ele foi tão específico com a nossa comunidade. A gente estava falando como que até o nosso cunhado, que é de fora, a própria palavra do Ramon, geralmente quando tem pessoas de fora, a gente prega para os visitantes também, o pessoal que veio para o retiro. Mas Deus foi muito carinhoso com a gente em falar com a gente como comunidade. E foi muito precioso para mim. Obrigada, amiga. Foi muito precioso para mim ver a forma como tudo aconteceu. Vocês sabiam que a nossa igreja tem uma conta no YouTube? Vocês sabiam? É Imagodei. É imagodei.com ou só Imagodei? Igreja Imagodei. Se você nunca entrou na nossa conta do YouTube, entra lá. Todas as ministrações do retiro, elas estão na nossa conta do YouTube. E se você não conseguiu escutar ainda, escute, porque alguns não puderam estar e a gente sente muito que o Senhor estava direcionando e falando com a gente. Mas eu vou brevemente passar pelas ministrações e alguns pontos que eu acredito serem muito importantes para a gente nessa próxima estação. Então, o Wade, que é o irmão do Hebe, não sei se todos conheceram, ele falou um pouquinho sobre os valentes de Davi, sobre aqueles homens que eles não mediam esforços para fazer aquilo que era colocado diante deles para fazer. Eles iam para a batalha, eles lutavam, e eu lembro de algo que o Wade falou, que eles lutavam com tanta força e por tantas horas que a espada ela grudava na mão deles assim com sangue. E eu fiquei assim pensando nas minhas lutas, nas minhas batalhas, quando as coisas ficam difíceis, eu quero ser como esses valentes, sabe? Que estão ali, eles vão na batalha e não tem problema. Eu sei que é uma ilustração bem estranha, pensar em coisa de sangue, mas eles não desistiam. Eles eram ali homens muito, muito, muito corajosos, que se entregavam por completo naquilo que precisava ser feito. E eu senti muito forte o Senhor nos convidando a esse lugar de coragem, sabe? A esse lugar de, mesmo quando as coisas estiverem difíceis, que a gente não largue a espada, que a gente não desista, que a gente mantenha esse lugar de passar pelas guerras. Vai ser difícil, vai ser duro, nós vamos passar, sim, por muitas tribulações, mas o Senhor, Ele também, aquele que dá o desafio, também é aquele que vai nos sustentar para vencer cada um desses desafios. E o Wade falou bastante, sobre a forma como a gente, muitas vezes, nós nos olhamos como uma comunidade pequena, que pouco pode afetar, talvez, a cidade ou os nossos arredores. Mas, mesmo ele estando lá no sul, e outras pessoas já conhecem sobre quem nós somos, já ouviram falar da Imagodei. Eu não falo isso com nenhuma vanglória, porque Deus tem a misericórdia de nós, mas por menores que nós sejamos e por mais difícil que as coisas sejam, nós estamos, sim, de alguma forma, talvez não visível, impactando a cidade de Varginha. Eu sei que as nossas pequenas orações, nossas pequenas reuniões, nosso pequeno impacto ali no YouTube ou as nossas escolas, de alguma forma, elas estão tocando pessoas. Então, eu quero que a gente não foque muito nos números ou na nossa força, porque, como é que o Wade falou? Era 1 valia por 10, 10 valia por não sei, por 100.
Então, se uns poucos 50 aqui em Varginha, talvez podem valer por 5.000, que assim seja nas nossas vidas, que a gente tenha essa garra e essa coragem para acreditar de que se o Senhor nos chamou, Ele vai nos sustentar também. Não importa onde a gente vai estar. O Wade também falou sobre a importância de crescermos em tudo, que na verdade foi o tema da pregação dele. Para que haja um bom funcionamento no corpo, nós todos precisamos estar bem. Então, às vezes eu olho para alguém, eu vejo aquela pessoa com a carinha triste, ou está acontecendo alguma coisa. Quando alguém não está bem, automaticamente nós também não estamos bem. Então, não é uma questão de empatia ou de carinho, mas entender que se um não está legal, a gente precisa dar uma atenção a mais para aquela pessoa. Igual aquela unha encravada que fica ali. É um negócio tão pequenininho, mas quem tem unha encravada sabe como dói, ou uma dor de dente. Então, para um bom funcionamento de um corpo, todos precisam estar bem, para que ele possa ser edificado. E aí, ele leu também lá em Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo, na verdade, ele ainda falando, né, sobre crescer todos juntos, em uma só unidade, em uma só força. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É importante que cada um de nós faça a nossa parte com excelência. Um não pode tomar o lugar do outro, um não tem que tentar suprir algo que não é a sua função. Então, todos nós precisamos entender qual é a nossa função no corpo. Eu não estou falando de ministério, tá, gente? Eu estou falando de tudo mesmo, de tudo na vida. Então, se a gente puder entender qual é o nosso lugar de relevância, nós vamos poder agir nessa função com excelência. Ele também falou sobre a parábola dos talentos, não dá para esquecer, né? Mas cutucou e doeu para caramba em mim. Sobre enterrarmos a semente para que ela frutifique. A gente estava até falando sobre isso no pequeno grupo. É difícil enterrar a semente, até mesmo dos nossos dons ou da nossa própria vida. Mas o Senhor está nos chamando a enterrar e que essa semente ela realmente morra para que Ele possa frutificar através das nossas vidas. Para que a gente possa frutificar, a nossa semente tem que ser enterrada, ali, colocada a terra por cima, entre aspas, sufocada, óbvio que ela está com terra e está com tudo que ela necessita, mas que ela precisa morrer para depois viver. E ele falou disso sobre os talentos, né, também. Então, nós precisamos permanecer com a nossa convicção de que o Senhor ele está nos enraizando. Mesmo quando a gente não consegue ver o fruto dessa semente, algo está sendo gerado em nós. Algo que não é visível aos olhos humanos. Mas Deus está ali, Ele está arraigando, Ele está colocando as nossas raízes mais profundas nele, para que haja um bom fruto. Para que uma semente que quando o vento vier, quando a chuvinha vier, a gente vai morrer. Então Deus sabe a hora certa e a forma certa de fazer as coisas, né? Então, o Web continuou na sua pregação também, falando um pouquinho sobre a semente, mas ele falou bastante sobre a questão da ressurreição, né? Nós estávamos num domingo de Páscoa, e ele falou sobre essa certeza de que nós tenhamos a plena convicção em nós de que nós seremos ressurretos com Cristo. Talvez como cristãos, muitas vezes a gente tanto faz, ou a gente não olha para essa questão da ressurreição, mas que nós devemos realmente nos atentar. E aí ele falou sobre como o apóstolo Paulo ele estava ali exortando a igreja em 1 Coríntios sobre a doutrina da ressurreição. Ele fala que o povo ele não estava firmado, não estava tão certo para eles sobre o que era essa doutrina da ressurreição. E aí Paulo fala, poxa, eu preguei para vocês, vocês acreditaram na verdade do Evangelho,
E aí, quando eu falei da ressurreição, vocês ficaram assim, será que é assim mesmo? Não sei. E aí o apóstolo Paulo começa a exortar a igreja e falar, se você não acredita na ressurreição, você não acredita que Jesus veio, que ele ressuscitou. Então, o nosso Salvador não veio ainda. E aí, o apóstolo Paulo está ali chulapando a galera. Qual que era a igreja, amor, que ele estava falando? Ele estava falando para a igreja de Corinto. Então, Paulo vem e ele fala sobre isso. Ele fala, talvez para vocês seja difícil aceitar a ressurreição, assim como é difícil aceitar a graça, mas o problema é de vocês. Esse é o evangelho. Então, creiam em todo o evangelho. E assim também nós precisamos crer no evangelho da ressurreição. Então, Paulo vem, em 1 Coríntios, restabelecendo essa doutrina da salvação. E aí o Webb vai lá também, no final da sua pregação, e ele fala sobre essa semente que precisa morrer para gerar bons frutos através dela. Ele diz que nós temos que ser obedientes. E um dos textos que ele usou foi 1 Coríntios 15, 42 a 44. Pois assim, também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia em corpo natural e ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. E aí eu parei para pensar em como de Adão nós recebemos, o fôlego de vida. Mas é de Cristo que nós vamos receber o fôlego da ressurreição na nossa segunda ou próxima vinda, próxima vida. Será que eu posso colocar dessa forma? Me corrija aí se eu estou errado, Senhor. Webb. Então, dos frutos de um homem terreno, nós nascemos, mas é dos frutos de um homem espiritual que o nosso corpo será ressurreto de maneira incorruptível. E o Webb arrebentou com a gente com essa palavra. Então, nós seremos livres desse corpo perecível. E ao soar da trombeta, a nossa semente também dará bons frutos para que Jesus venha e colha todos esses frutos. Então, nós precisamos permanecer firmes e fiéis até o fim. Até o dia do retorno do Senhor, se os nossos olhos forem ver, eu queria muito ver, espero ver. Até o fim. E aí, o Webb falou sobre essa garantia de que, enquanto obedecemos, nossa semente e que ela esteja submissa a Cristo, nós iremos ter forças para lutar contra o pecado, através de Cristo Jesus. Então, Paulo, como o Webb ensinou, finaliza ali dizendo, permaneçam firmes e obedientes e lutem contra o pecado. Portanto, lá em 1 Coríntios diz, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão. Sejam firmes, constantes e obedientes, até o dia do retorno do Senhor. Então, a gente escuta mais uma vez sobre morrer para nós mesmos, sobre ser uma semente que morre para que dê frutos. E a gente escuta esse pedido, do Senhor para a nossa comunidade de andar em obediência. E aí o Ramon, quem lembra o nome da palavra que o Ramon deu? Como é que era? Mas tinha um outro nome. Jornada de obediência, Aí o Ramon vem para falar sobre essa jornada de obediência. Ele compartilha com a gente esse sonho que ele teve. Eu acho que não está no YouTube a parte do sonho, só daí para frente. Pelo que eu vi na hora da edição, não tá, Ele compartilha sobre um sonho que ele teve. Eu vou pedir para na semana que vem, se ele for ensinar em algum momento, ele mandar lá no grupo. Que nos leva a ir para Salmos 1. Sobre meditar na lei do Senhor, sobre quais são as recompensas que nós vamos encontrar e meditar na palavra do Senhor, de que o Senhor realmente estava nos chamando como igreja para desfrutar desses prazeres de receber essas águas que geram vida e vida eterna.
ele fala, né, lá em Salmos 1, feliz é o homem que se assenta junto com o Senhor, ou que está diante do Senhor. Ele não está junto com os ímpios na mesa, né, sentado na mesa, mas feliz é aquele que encontra prazer em mim, que medita na minha lei de dia e de noite. E aí o Ramon também nos lembra sobre a nossa estação de poda. Quem estava aqui quando o Senhor deu uma podada no nosso fruto? Foi difícil, não foi? Mas aquele que poda é porque ele quer ver bons frutos. E eu vejo, às vezes, as plantinhas, eu falo, nossa, só dá uma cortadinha. A samambaia estava tudo morrendo. Fui lá, cortei as pontinhas dela, ela está lá toda linda. Eu tive que machucar ela, eu tive que arrancar aquilo ali que estava ruim para que ela voltasse a ter vida. Então, aquele que nos ama tanto, que cuida de nós, nos podou para ver os nossos frutos. Lá em Salmos 1, né, fala sobre, o Ramon falou muito sobre a gente se desvencilhar das nossas práticas desse mundo, para que o nosso prazer realmente esteja no Senhor, não nos nossos prazeres pessoais, na nossa própria vontade. Nós devemos entregar toda a nossa vida e o nosso prazer no Senhor, não nas coisas passageiras, mas meditar na lei dele, para que sejamos constantes. E o Ramon falou sobre essa saudade da presença de Deus, e que nada se compara à vida e à presença de Deus em nós. De que essa poda, na verdade, ela serviu para a gente olhar para nós mesmos e falar, Deus, eu preciso mais do Senhor. Eu preciso que o Senhor me encha do conhecimento de quem Tu és, porque eu estou vazio e eu sou fraco. Então, quando o Ramon também citou sobre essa árvore que é plantada junto às correntes de águas vivas, ele disse que não era para a gente focar no fruto que aquela árvore, no fruto que sairia daquela árvore, mas que a gente focasse no local aonde aquela árvore estava plantada, que era junto a correntes de águas vivas. Então, não é a respeito daquilo que nós vamos gerar, daquilo que vai ser exposto, mas é a respeito desse lugar de presença de Deus, sabe? Onde o Senhor está nos convidando a estar. De volta, profundo, colocando as nossas raízes cada vez mais firmadas, cada vez mais alicerçadas nele. E ele falou também sobre a nossa inconsistência em viver o que é uma vida de obediência a Deus. Mais uma vez, o Senhor nos chamando à obediência. Ele compara as nossas vidas com aquele homem que construiu a sua casa na areia. Veio a tempestade e ela caiu. Então, na nossa jornada de conhecimento de Deus, de buscar ao Senhor, nós precisamos construir a nossa casa numa rocha, para que as tempestades não sejam capazes de destruir aquilo que o Senhor está construindo. Então, a obediência a Deus, ela precisa gerar bons frutos em nós. Ela é evidência, na verdade, de que Deus está trabalhando em nós. Então, quando eu obedeço, quer dizer, Deus está fazendo algo em mim, que eu me manquei, que eu entendi através do Espírito Santo, de que eu preciso obedecer ao Senhor, eu preciso agir da forma que agrada a Deus. Então, eu creio que Deus está nos chamando mesmo para esse lugar de obediência, de crescer nele, de encontrar o nosso prazer nele, de estar arraigados nele. E muitas vezes nós vamos nos sentir muito fracos nessa caminhada. E tudo bem, se a gente se sente fraco. O Senhor vai ser a nossa força nessa jornada. Então, o Ramon falou por último ali sobre essa estação de contentamento em Deus. E eu super peguei essa palavra, eu disse, Deus, eu quero estar em uma estação onde eu encontre o meu contentamento completo no Senhor. E que assim seja, enquanto nós nos submetemos à vontade de Deus, enquanto nós nos submetemos à obediência, até aqui tá bom, Caco? Até aqui eu posso, né? Sim. Submetemos à vontade de Deus, Ele vai soprar a sua vida sobre nós e nós vamos sentir prazer na lei dele.
Então, durante esses 3 dias lá no retiro, eu vi como o Senhor, como eu disse, está sendo cuidadoso em nos levar a uma estação de desfrutar da sua presença, desfrutar talvez de frutos, sim, que nós vamos ver frutos, mas de especialmente caminhar em uma jornada de obediência. Quando eu estava em casa, como a Hebe falou, 2 semanas antes do retiro, a gente estava falando, né, sobre o cronograma, a gente fez e refez aqueles cronogramas, e aí a gente falou, Nath, então você vai ensinar? Na hora que a Hebe falou que eu ia ensinar, eu estava em casa arrumando, eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu fale? Sobre o que eu posso falar? Aí eu pensei em várias coisas que nossa, isso daqui é muito legal, eu posso falar, isso daqui também eu posso falar. E aí eu escutei, assim, obediência. E aí começou a vir aquele monte de coisa na minha mente do que era para falar. E aí quando eu vejo aquela arte lá do Ramon, eu esqueci agora, só lembro que tem a jornada de obediência, eu fiquei assim, moça, falou com o Ramon, né? Porque eu falei com ele, Deus me falou sobre obediência. Aí eu não falei nada para o Ramon. Será que eu falei? Aí quarta-feira na sala de oração, eu falei, Ramon, eu te falei que Deus tinha me falado sobre obediência? Ele, não, Nath, não falou não, nada a ver, mas você estava no sonho aí. Aí o Ramon ainda zoou, né? Você não ensinou, mas não teve jeito. Deus foi lá e falou o que ele tinha que falar, né? Eu, poxa, Ramon, sacanagem. Mas eu acho que tudo tem um momento. Eu falei com o Hebe que eu queria trazer essa palavra em algum momento, e ele falou, logo depois do retiro, já manda ver. Então, eu queria muito falar sobre essa questão da obediência, porque eu acho que, ao obedecer ao Senhor, em tudo aquilo que Ele tem nos pedido para fazer como comunidade, como indivíduos, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, nós vamos começar a ver alguns frutos. É inevitável que isso vai acontecer. Como exatamente são esses frutos? A gente estava comentando, né, Carlos? Não sabemos exatamente como é, mas eu vou ser aquela árvore plantada ali, junto às águas vivas, me relacionando, e a árvore vai crescendo, e Deus vai sendo glorificado através de mim, e o meu único trabalho vai ser me assentar ali aos pés do Senhor. Então, vamos lá. Lá no Antigo Testamento, a palavra em hebraico para obediência é a palavra Shema, que também é traduzida pela palavra ouvir ou obedecer. Então, se obedecer a Deus, então se quando eu escuto a Deus, eu logo o obedeço, eu acho que eu estou no caminho certo. Quem quer ser capaz de ouvir ao Senhor para fazer tudo aquilo que Ele está te mandando fazer? Então, para que eu possa exercitar o ouvir a Deus para obedecê-lo, o que é que eu tenho que fazer na minha jornada cristã? Quem pode me falar aqui como você ouve a Deus? Me dê exemplos de como você ouve a Deus. Através da palavra. Como mais? Oração. Bíblia, oração, vai? Jejum, sonhos, pregações, comunhão, ia falar isso, bons relacionamentos. Tem os que sentam na roda dos escarnecedores, e tem nós que entra na roda dos santos, né? A gente joga um joguinho aí, mas... Desculpa, Caco, vou ficar aqui. Então, como nós podemos ouvir a Deus? Como nós podemos ouvir a voz do nosso pastor para obedecer? São coisas muito bestas, né? Mas nós, como cristãos, precisamos saber de onde vem a fonte de como eu posso obedecer a Deus. A gente não nasce sabendo como a gente deve obedecer. E, naturalmente... E não é algo talvez tão natural para alguns de nós. A gente às vezes vai seguindo, sabe aquelas ovelhas que vão seguindo as outras ovelhas e vão indo, e vão indo. Eles estão indo, eu vou também, vamos lá. Ou sabe isso compara pessoas, está todo mundo indo no culto, eu vou também. Está todo mundo fazendo isso, eu vou também. Diz respeito a como eu pessoalmente consigo ouvir a voz do meu pastor. Então, tem coisas que eu lembro na nossa caminhada,
que foi muito dolorosa, assim, muitos de vocês não conhecem a nossa história, a nossa jornada para o ministério integral, mas houveram muitos momentos na nossa caminhada que era muito difícil reconhecer, né, amor, a voz de Deus e o que Ele estava falando para a gente fazer, para tal estação específica, ou para aquela situação. E muitas vezes, quando a gente orava e a gente não sentia nem paz sobre algo, porque às vezes, pela paz também, a gente sente o Senhor direcionando e falando. A gente falava, amor, e agora? Como que a gente vai? O que a gente vai fazer? Como a gente vai obedecer ao Senhor nesse próximo passo? E a gente simplesmente recorria à sabedoria das Escrituras. A gente falava, vamos fazer o que é óbvio, então. Então, se talvez você hoje está buscando algo do Senhor muito específico, que você não está conseguindo ouvir algo muito direto, específico, assim, compra o shampoo rosa ou laranja. Estou zoando. Mas tem gente que é assim mesmo. Eu não julgo, não. Eu não sou assim, mas tem gente que é. Mas, se você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, uma das coisas que a gente fazia era sempre permanecer na última coisa que o Senhor tinha nos dito, era uma opção, né? Igual o GPS. Se Ele não mandou virar para a direita, você continua o quê? Indo retinho ali, até Ele mandar sair para a próxima. Ou, quando era algo muito crucial, a gente ia na sabedoria humana também. Na sabedoria daquilo que o Senhor já nos ensinava através das suas Escrituras. Nós íamos muitas vezes, vamos até hoje, para o conselho de amigos que já estão há muito tempo na caminhada. Então, o Senhor Ele não está 100% em silêncio. Tem gente que fala, nossa, Deus está em silêncio comigo. Abre as Escrituras que você vai saber que Deus não está em silêncio com você. A palavra de Deus, ela é viva. Amém? Então, vamos lá. Eu escrevi aqui, obedecer a Deus nem sempre é prazeroso. E por que eu escrevi isso aqui? Porque quando a gente ouviu lá atrás, no nosso primeiro ano de casados, larga tudo e vai para o ministério integral. Nossa, foi muito difícil, gente. Foi muito, 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 muito difícil. A gente tinha 3 meses de casados. Só, a gente até então tinha morado de república na casa dos outros, na casa da minha irmã e na casa de uns amigos que tinham saído do país e deixado a gente ficar lá. Nosso apartamento nunca que ficava pronto. E foi muito difícil quando a gente decidiu mudar de cidade para viver o ministério integral. E a gente sabia que Deus tinha nos chamado, a gente tinha escutado a voz de Deus, e a gente só baseou todas as nossas escolhas, tudo que a gente precisava fazer, naquela palavra, por mais difíceis que as coisas tenham sido. E muitas vezes, nós aqui nessa sala, nós vamos passar por momentos que as pessoas vão olhar para você, elas vão falar, não faz sentido o que você está fazendo. Não faz nenhum sentido humano. Por que você está largando tudo? Ou por que você está deixando isso? Ou por que você está entregando isso? Porque, muitas vezes, realmente, para as pessoas não faz sentido certas escolhas que a gente tem que fazer. Mas faz sentido quando é a voz de Deus. Na nossa mente, na nossa cabeça, a gente sabia que era a voz do nosso pastor. Então, muitas vezes, a gente foi taxado meio de maluco, muito extremo, muito radical nas nossas escolhas. A gente sofreu consequências, né, de viver como missionários. O pai do Hebe levou ele com a oportunidade de 5 filhos, só um pôde ir para os Estados Unidos. Ele já chegou lá com um green card, com todas as possibilidades abertas, com inglês ótimo. E aí ele virou missionário, cara. O pai dele deve ter ficado muito decepcionado. Depois a gente vê o desenrolar da história, né? Mas na época, as minhas irmãs, vocês não sabem disso, eu não conto com orgulho, mas glória a Deus por todas as coisas. Eu fui para os Estados Unidos pelo México. Minhas irmãs pagaram $10.000 para eu ir para lá. Elas ficaram meses pagando para eu ter ido. E aí, 1 ano depois, eu me caso, eu viro missionária. Eu me converti lá depois desse 1 ano, conheci o Hebe, casei. E aí a gente mandava cartinha, gente, para
conseguir pagar o nosso aluguel. Foi um negócio assim que rasgou a gente no meio, em muitos sentidos, né? Nosso orgulho foi muito quebrado. Mas foi tão essencial e foi tão importante para que o Senhor gerasse coisas em nós que a gente nunca teria vivido se a gente não tivesse partido desse lugar de obediência, sabe? E não tem problema doer. Talvez hoje está doendo para vocês, eu sei que tem alguns de fora que estão distante da família, talvez vocês estão passando por tribulações pessoais, internas, mas não tem problema se doer. Deus está gerando algo em nós. Só seja obediente àquilo que Ele está te pedindo para fazer, por menor que isso seja. Vai valer a pena. Tem valido a pena. Amém? Eu escrevi, mesmo que aquilo custasse a nossa vida, né? A gente era muito, muito doidão, a gente fazia umas coisas muito malucas. Então, a palavra obedecer, ela significa submeter-se à vontade de outro. É dar total submissão a algo ou alguém. É óbvio isso, né, gente? Mas eu só queria lembrar isso para vocês. Eu fui lá no dicionário e eu olhei o que significa obedecer. Olha só que professora dedicada. E eu estava pensando, quando eu penso a respeito de obedecer, a primeira coisa que vem na minha mente são os nossos filhos, né? Obedece, menino, faz direito. E até mesmo a nossa própria caminhada como filhos diante dos nossos pais. Por que será que a gente obedecia os nossos pais? Será que a gente obedecia porque a gente tinha medo de apanhar? Alguém aqui tinha medo de apanhar? Qual era o maior motivo de obedecer os nossos pais? Vamos dar uns nomes aí? Medo de apanhar, mas o quê? Medo de ficar de castigo. Medo de não ir para a rua brincar. Medo de perder os amigos. Ficar sem videogame. Então, existe um motivo pelo qual a gente obedece, né? Não? A gente obedece geralmente por medo de perder alguma coisa. Eu estava pensando a respeito disso. Deixa eu só ver aqui onde que eu parei. Eu escrevi aqui, eu obedecia com medo de ser punida, né, pela minha mãe. Aí os motivos eram muitos. Mas eu estava pensando também sobre o fato de, quando os meus filhos, eles me obedecem, mas eles não me obedecem, na hora que eu pedi para eles me obedecerem, eu penso que é o mesmo que desobediência. Vocês concordam, pais? Não obedecer na hora que a gente fala, e obedecer 3 horas depois, eu tenho isso como desobediência. Tem até uma musiquinha que fala slow obedience, snow obedience. Então, retardar o ato de obedecer, na verdade, é o mesmo que desobedecer. Atrasar ou retardar o cumprimento de obedecer é o mesmo que desobedecer. E muitas vezes nós, como cristãos, filhos de Deus, a gente sabe o que tem que fazer. Exatamente o que precisa ser feito. A gente não é bobo, a gente sabe exatamente também quais são as punições por causa da desobediência, quais são as consequências da desobediência, mas mesmo assim a gente vai lá e continua desobedecendo a Deus. E é muito triste isso, porque atrasar para obedecer, ou obedecer no seu tempo, eu vejo isso como desobedecer, eu acho que é uma afronta. Os meus filhos fazerem isso comigo é uma afronta. Tipo, eu falei para você fazer isso 3 horas depois, e a gente ainda vem com orgulho. Eu fiz. Não, pedi para fazer aquela hora. Eu sou brava. Lá em casa eu sou mais brava que o Web. Então, muitas vezes nós sabemos o que é certo, mas nós não fazemos na hora que as coisas precisam ser feitas. Lá em Salmo 119 diz: Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às suas palavras. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os seus mandamentos. Ai, coisa boa obedecer a Deus na hora. A gente fica esperando o circo pegar fogo, esperando o negócio feder, para a gente falar, finalmente agora eu vou te obedecer, Senhor. Finalmente agora eu vou fazer aquilo que agrada ao Senhor. Não, gente, o contrário. Nós precisamos rapidamente saber o que precisa ser feito e
e fazer diante do Senhor. Porque a obediência atrasada, no meu ver, é uma desobediência, né? Então, custe o que custar. Talvez a gente esteja esperando as finanças ficarem ok para a gente obedecer. Talvez a gente esteja esperando a salvação de alguém que a gente ama para então obedecer. Talvez a gente esteja esperando o emprego perfeito para a gente obedecer. Talvez a gente esteja esperando um casamento, um relacionamento, para então a gente obedecer. Mas eu quero encorajar vocês, obedece agora ao Senhor. Obedece agora, nas circunstâncias que vocês estão vivendo, nesse momento. Sejam rápidos em obedecer a Deus. Isso é uma escolha necessária. Nós somos filhos de Deus e nós precisamos obedecer a Deus como nosso Pai. Lá em lá em 1 Samuel, se você tiver com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse em 1 Samuel 15, a partir do versículo 22. Vocês já devem estar familiarizados com essa história. Mas lá em 1 Samuel 15, 22, fala sobre... Já eu vou ler certinho ali o versículo, mas deixa aberto aí, marca se vocês quiserem. Fala sobre... Humor? Obrigada. Fala sobre uma guerra que o rei Saul foi ter com os amalequitas. E Deus, ele ordena Saul a não poupar ninguém da batalha. Vocês já ouviram essa história? Deus fala para ele, não deixe nenhum rebanho, não deixe ninguém vivo, mata todo mundo. Só que Saul, ele vem com a ideia genial. Ele vem com uma ideia tão genial, ele fala assim, Deus mandou matar todo mundo, mas eu acho que é melhor eu pegar os melhores rebanhos que tinha ali e eu vou pegar esses rebanhos para sacrifício ao Senhor. O que Deus mandou Saul fazer, gente? Matar todos. E aí Saul veio e deu o seu jeitinho. Ele falou, não, eu não vou matar não. Eu vou deixar os rebanhos vivos para oferecer a oferta ao Senhor. Aí no outro dia o profeta Samuel vai lá a Saul. Saul, vem aqui que eu tenho uma palavra de Deus para você. Aí ele fala assim, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra, Saul? A obediência é melhor do que qualquer sacrifício, e a submissão é melhor do que as gorduras de carneiros. Foi aí que Deus disse para Saul, se você, Saul, rejeitou a minha palavra, eu rejeito você como rei de Israel. Saul botou tudo a perder, porque ele foi desobediente, gente. Ele ia ser o rei. Deus falou, aqui não. Eu até escrevi aqui, Saul perdeu seu reinado, ele foi um vacilão. Escrevi bem assim, eu juro para vocês. Ele foi um vacilão e desobedeceu. Cara, como que ele faz uma burrada dessa, gente? E aí eu aplico isso a nós. Ai. Muitas vezes a gente quer dar o nosso jeitinho para obedecer a Deus, ou até a gente quer fazer 300 coisas que não é aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. Deus pediu uma coisa, Nath, faz isso. Aí a Nath está aqui. E Deus deve estar olhando e falando assim, mas Nath, eu te pedi aquilo, faz o que eu estou pedindo. Não, Deus, mas eu estou aqui, vou pegar os rebanhos tudo e eu vou... o rebanho eu vou dar para te sacrifício. E Deus está falando, eu não quero você fazendo 500 coisas. Eu quero você fazendo uma que eu te pedi. Então, o que será que a gente está deixando ocupar o lugar daquilo que Deus está pedindo para a gente seja obediente? Eu queria muito que vocês pensassem nisso junto comigo. Nós não podemos botar em jogo aqui a big picture, ou como é que fala? A visão geral daquilo que ele está fazendo, baseando aquilo que a gente está fazendo no dia a dia como, não, Deus, mas isso aqui está muito bom já. Igual as crianças vêm, lava a louça, aí eles vão lá, passa pano, tira o lixo.
Olha, mãe, que bonito, passei. E a louça que eu te pedi? Eu pedi a louça. A gente pode até falar bonitinho, mas eu precisava disso. Então, muitas vezes a gente está fazendo várias coisas que Deus não está pedindo que a gente faça, vários sacrifícios, enquanto Ele está pedindo uma ou duas ou três coisas de nós. Então, começa a pensar enquanto eu estou falando nessas coisas que o Senhor está pedindo que você seja mais obediente diante dEle. Amém? Eu acho que é em 1 João, mas eu não anotei aonde. Diz, se vocês me amam, Deus já vai mais pesado, né? Vocês vão obedecer os meus mandamentos. Então, todo o amor que a gente diz ter a Deus, nós precisamos expressar Ele em forma de obediência nas nossas atitudes diárias. Não adianta o Web vir e falar que me ama e não fazer tudo o que precisa ser feito, em não me trair, em me ajudar em casa, em ser carinhoso. Vem com essa de me amo e não faz nada, não. Deus diz, se você me ama, você obedece os meus mandamentos. Senão isso não é amor, não. Aquele que diz, em 1 João 2, 4 e 5, aquele que diz, eu conheço e não obedece os meus mandamentos, é o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a minha palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso nós sabemos que estamos nele. Então, a maior forma de expressão de amor que nós podemos dar a Deus é obediência. Obediência. E o que tem nos estimulado a viver uma vida de obediência ao Senhor? Será que são os nossos próprios interesses? Será que a gente obedece porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar? Será que a gente está indo onde o rebanho está indo, escondido ali com todo mundo? Mas, na verdade, a gente é mais um na multidão que está só going with the flow. A gente só está indo com a galera porque a gente quer aparentar ser obediente, mas dentro de nós a gente está... Na verdade, a gente está com medo do que o nosso pastor vai pensar, por isso a gente está fazendo o que é certo, a gente está com medo do que as pessoas no meu círculo vão pensar de mim, aí eu fico obedecendo a Deus, mas será que dentro dos nossos corações existe uma leal obediência ao Senhor? Eu não estou falando de uma ação, eu estou falando de um pensamento interno dentro de nós. Sabe quando o pecado vem? Pelo menos eu sou assim, vem um pensamento, eu não quero pensar nisso, Senhor, me ajuda, tem misericórdia. Será que a gente tem sido rápido em obedecer ao Senhor quando vem uma vontade, quando a gente é tentado no nosso trabalho a ser corrupto, ou quando a gente é tentado à ira? Será que a gente tem obedecido ao Senhor em todas as coisas dentro de nós? Não precisa estar externizado, mas dentro de nós, dentro do nosso íntimo. Porque eu vou contar para vocês, o Senhor conhece até os nossos pensamentos, gente. Não adianta. A obediência não é só aquilo que está para fora, começa aqui dentro de nós. Será que nós obedecemos porque temos medo de perder algo que é valioso para nós? Ou medo de perder uma posição, ou medo de perder um emprego, ou medo de perder uma relação? Nós precisamos entregar tudo ao Senhor, todos os nossos atos de obediência, sem ter medo. Adão e Eva, assim como o rei Saul, também ouviram uma direção de Deus de não comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. O que o outro vacilão vai lá e faz? Come a árvore do fruto do bem e do mal. Vocês não riem de mim, não, hein? Ele vai lá e ele faz a única coisa. Eles tinham todos os frutos de todas as árvores para comer. Ele vai lá e come o único fruto que não podia comer. E aí fala, né? Eles se cobriram, eles perguntaram. Aí Deus vem e pergunta para eles, quem falou para vocês que vocês estavam nus? E eu fico pensando em Deus, pensando, né? Eu sei que nada foi uma surpresa para Deus. Mas o que era tão importante para Adão e Eva de conhecer, além da árvore da vida?
Eles já tinham acesso ao fruto do maior conhecimento, que é a árvore da vida. E eles queriam conhecer bem e mal. Pelo amor de Deus, gente. Mais uma vez na história, né? Deus era a própria árvore da vida. E eles vão lá e são expulsos do jardim. Em Gênesis 3:23 diz: por isso, Senhor Deus, expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formada. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e a espada de fogo. Deus ainda botou guarda, falou: aqui vocês não pisam mais não, que dava volta em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse mais perto da árvore da vida, gente. Eles desobedeceram ao Senhor e eles perderam o privilégio que eles tinham de ter acesso direto, de ter comunhão com Deus para sempre. Saul perde, para de ser rei. Adão e Eva, nem se compara, né? Mas perdem esse acesso porque eles foram o quê? Desobedientes ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós não percamos as coisas grandes que Ele tem para nós, porque nós estamos focando em coisas tão pequenas. Que Ele realmente nos mostre quais têm sido os focos que têm tirado de nós o olhar para aquilo que é necessário. Adão e Eva já tinham a árvore da vida, eles não precisavam daquela árvore. Saul já era rei. Se Deus falou para ele assim, não precisa matar os rebanhos, não precisa deixar ninguém vivo, é porque Deus ia prover outros rebanhos, outros guerreiros, mas ele, não, vou fazer do meu jeito. A gente não pode tentar fazer as coisas do nosso jeito e com os nossos próprios recursos. Nessa noite, eu quero falar até sobre algo que a gente comentou também lá no pequeno grupo, que é que diz lá em João 3,13, é necessário que Ele cresça e que nós diminuamos. E hoje eu quero que vocês pensem nessas sementes que você tem mantido elas tão seguras para você. O que é aquilo que está tão difícil de abrir mão para deixar morrer, para que o Senhor frutifique essas sementes através da sua vida? O que é tão mais importante para você do que entregar aquilo que você tem de melhor para o Senhor? Será que a gente tem confiado 100% em Deus, em tudo? Será que a gente tem? Eu não tenho, gente, de verdade. Eu não tenho. Mas nós precisamos entregar. Nós precisamos dar para o Senhor. Nós precisamos saber qual é a vontade dEle, sendo obedientes no pouco, para que Ele seja fiel no muito nas nossas vidas. Custe o que custar, nós temos que obedecer rápido. Nós não vamos esperar semana que vem, mês que vem, nós já vamos sair daqui sabendo o que nós precisamos fazer, e nós vamos fazer conforme o Senhor tem pedido de nós. Eu não sei o que é que Deus tem pedido para vocês. Que Deus sopre isso em você nessa noite. Eu não sei porque Ele me deu essa palavra, coisas Ele está falando para mim, pessoalmente, mas esteja atento à voz do Espírito Santo nessa noite, para entender qual tem sido o seu troféu, ou a sua plantinha que você segura e fala assim, ó Deus, esse é meu fruto, ó que fruto bonito que eu tenho, Deus. Já saiu, Senhor, já até frutificou, olha que lindo, meu ministério, ó, meu casamento, meu trabalho, olha como eu sou bom nesse trabalho. Ninguém é bom assim igual eu, olha o meu fruto. Deus está falando, não, pega essa semente que você acha que isso é muito bom, coloca ela na terra, esquece dela lá. Esquece dela lá, que no tempo certo ela vai frutificar. Porque talvez, gente, o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso senso de justiça própria, ele está ecoando, e Deus está falando, só entrega a sementinha ali, em obediência, você consegue? Você consegue abrir mão do fruto que você acha que você está gerando? Que vocês
cresçam, que eu diminua, para que o Senhor cresça. Que cada um de nós nessa sala possa ouvir essa palavra com temor, de que obedecer a Deus nem sempre é prazeroso, obedecer a Deus nem sempre é legal, mas vai valer a pena. Que nós possamos ser persistentes. Ele sabe o desenrolar da nossa história. Ele diz assim lá em Tiago 5, 7, 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que ele receba a chuva temporã e seródia. Se vós também fores paciente, eu fortalecerei o seu coração, porque já a vinda do Senhor é próxima. Sejam fortes, sejam obedientes, sejam pacientes no Senhor. Para finalizar, eu quero falar para vocês que aquele que era digno de ser engrandecido ou colocado em lugares altos, grandes, ele foi o mais obediente de todos. Ele morreu para si mesmo. Quando ele era digno de toda honra, de toda glória, de toda visibilidade, ele se entregou em forma de obediência. E esse homem foi Jesus. Ele foi o maior exemplo de obediência que a gente vai poder carregar por toda a nossa vida. Ele renunciou a si mesmo. Diz em Filipenses 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, que já era Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homem, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo que obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome acima de todo o nome. Jesus foi o nosso maior exemplo de obediência. A obediência, ela está aqui, juntinho com esvaziar, se entregar, morrer para si mesmo, para que Deus seja, através de nós, engrandecido. A obediência precisa ser um ato de amor. Em 1 João, acho que eu já até li essa, diz, porque nisso consiste que aquele que me ama precisa obedecer os meus mandamentos. Pode começar a tocar aí, não tem problema não, estou acabando. Nós precisamos obedecê-lo em todas as coisas. E aí eu volto para finalizar mesmo agora, no sonho que o Ramon teve lá de Salmos 1. Nós precisamos ser uma árvore plantada junto às correntes que dá fruto. O nosso prazer precisa estar na lei do Senhor. E nós precisamos obedecer a sua lei de dia e de noite. Bem-aventurado é o que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas pelo contrário, encontra prazer no Senhor e medita de dia e de noite. Quero que você agora levante onde você está.